texto as respostas a esta pergunta. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Ó Deus, este é o ponto alto do culto. É o Senhor falando através da palavra. E suplicamos-te que o Espírito Santo traduza, aplique a palavra que vai ser ministrada para cada pessoa e em cada pessoa. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que todo foco de distração, toda a sutileza do inferno, que objetiva distrair, tirar a atenção, que o Senhor possa neutralizar, em nome de Jesus. Teu servo que fala contigo, falho, limitado, quer de todo o coração ser usado pelo Senhor nesta manhã. E eu te glorifico, porque o Senhor há de ser exaltado aqui, em nome de Jesus. Amém. É possível ter uma família feliz? Quero começar a nossa meditação citando um trecho que li de um pregador muito apreciado, pastor Hernandes Dias Lopes. E um dos seus textos relacionados e voltados para a família, ele disse o seguinte, abre aspas: os fundamentos da nação brasileira têm sido atacados no palácio, no parlamento, nas cortes, na imprensa, na grande mídia, nas universidades, na literatura, no teatro, no cinema e até nos púlpitos. Os valores morais são escarnecidos, a família desfigurada, a sodomização da cultura é aplaudida, a inversão de valores é incentivada. Fecha aspas. Recentemente conversava com uma deputada federal e ela me perguntou: pastor, o senhor já ouviu falar sobre o projeto que está lá em Brasília, de um deputado que não vale a pena citar-lhe o nome? E ela disse, o nome do projeto é Família para o Século XXI. O senhor já ouviu falar? Eu disse, não ouvi. Ela disse, e ela me citou algumas coisas. Esse projeto propõe um alargamento das possibilidades familiares, de tal forma que até mesmo permita um pai se casar com uma filha. E daí por diante.
E ela me disse assim, ela é evangélica. Nós da bancada evangélica precisamos estar atentos, porque esses projetos são colocados muitas vezes naquele momento estratégico para que ele passe. O que nos chama a atenção para este ano eleitoral, esse pessoal quer desfigurar essa nação. E falar em família, então, irmãos, é muito sério. Que coisa triste. E no bojo dessa realidade, surgem famílias doentes, relacionamentos frágeis, banalização da família, filhos delinquentes, casamentos desfeitos, tristeza, amargura, morte e muita dor. É possível ter uma família feliz? Esta é uma pergunta que, para muitos, a resposta é rápida. Um sonoro não. No contexto do antigo Israel, a felicidade familiar consistia em ter uma fazenda produtiva, uma esposa fiel e filhos reunidos ao redor da mesa. E quando nós damos uma resposta retumbante, um sonoro não para esta pergunta, certamente a resposta vem como fruto de uma experiência pessoal, uma experiência familiar, ou do nosso círculo de amizades, de pessoas que constituíram família, e a família se constitui numa miniatura do inferno na terra. Mas a pergunta ainda é pertinente. É possível ter uma família feliz? E quando nós pensamos nisto, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas importantes. Primeiro, que uma família feliz não é aquela que não tem problemas. Toda família tem problemas. Toda família enfrenta algum tipo de dificuldade. Não necessariamente entre marido e mulher, mas às vezes um problema relacionado a um filho. Quando o filho casa, um problema relacionado ao neto. Problemas financeiros. Um problema de saúde que cai sobre a casa. Então não há família que não tenha algum tipo de conflito. Isso é importante dizer, para que nós não alimentemos aquele mito da família perfeita, a família que não tem problemas. Que às vezes até já ouvimos. Nunca vi meu pai brigar com a minha mãe, das duas uma. Ou era uma mulher muito submissa, ou eles brigavam a portas fechadas. Se eu perguntar aqui, talvez alguém até diga. Às vezes é até bom que nós deixemos claro para os nossos filhos que nós temos problemas, mas que eles vejam também a solução dos problemas na forma do pedido de perdão e na forma de um coração perdoador. Então, uma família feliz não é aquela que não tem problemas. Uma família feliz não é aquela que só conta vitórias. Nós temos uma tendência de só contar vitórias. Só contar o êxito dos filhos. Você sabe que muitas vezes contar o êxito do filho é uma forma inconsciente de, em contando o êxito do filho, dizer: eu como pai sou o cara, porque o meu filho está acontecendo. Entende? Então uma família feliz não é aquela que só tem vitórias.
Uma família feliz não é aquela baseada na abundância de recursos financeiros. Porque não é o dinheiro que faz a felicidade da família. Fosse verdade, homens ricos não se divorciariam. Fosse verdade, pessoas famosas, celebradas pela mídia, não estariam no quarto, quinto, sexto, sétimo casamento. Então isso não é verdade. É possível ter uma família feliz? Família é um ambiente de maior e mais intensa movimentação emocional, psicológica e espiritual. As marcas mais profundas na sua vida e na minha vida são aquelas geradas no ambiente da família. Há anos atrás eu conversava com uma pessoa sobre família. E esse homem já casado, filhos crescidos, filhos casados, e estávamos no carro, e ele me dizia assim: pastor, eu me lembro, quando eu era criança, que todos os dias o meu pai chegava em casa e me dava uma surra sem motivos. De graça. Parece que era um hábito, ele chegava e já ia espancando. E o que me impressionou, irmãos, foi ouvir daquele homem, cabelos brancos, adulto, com filhos adultos, ele contar essa experiência e começou a chorar. Você sabe por quê? Porque as experiências que mais nos marcam são aquelas geradas dentro da família. Se você for honesto consigo mesmo, nesse diálogo silencioso, você está avaliando e identificando na sua própria realidade o que eu estou lhes dizendo aqui. É na família que nós vamos então, irmãos, descobrir e construir os vínculos mais sólidos para a nossa vida. O Salmo 128 é um salmo voltado para a família. Ele tem a mesma estrutura do Salmo 127. O Salmo 127 termina: bem-aventurado o homem. O Salmo 128 começa: bem-aventurado o homem. Alguns sugerem que este Salmo 128 inspirou o Senhor Jesus a contar a parábola que está lá em Mateus capítulo 7, daquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia. E eu quero extrair desse texto pelo menos 4 marcas de uma família feliz. É possível ter uma família feliz? Em primeiro lugar, uma família feliz começa com o temor de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Verso 4, assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Isto aponta, irmãos, para o sacerdócio do homem dentro de casa. Às vezes, aqueles que, descobrindo pessoas na igreja que estão passando por problemas familiares, abordam o pastor ou o ministério de família com a pergunta: o que é que a igreja vai fazer? A igreja não pode fazer coisa alguma se a pessoa não quiser. A igreja é parceira, é coadjuvante, ela está para assessorar, ela está para capacitar,
mas nem o ministério de família, nem o curso Casados para Sempre, nem qualquer outro curso extraordinário e magnífico que a igreja disponibiliza tem a capacidade de mudar a família da pessoa que não quiser ser mudada. Sim ou não? E tudo começa com o temor do Senhor. E isto aponta para o sacerdócio do homem dentro de casa. Enquanto eu analisava esse texto, eu vi que há 5 tipos de pais. Há o pai ausente, que é cada vez mais comum nos dias de hoje. Há o pai distante, chega à sua casa, mas é insensível e o seu coração fica escondido. Há o pai exigente, conecta-se com a família, mas se impõe a ela, é autoritário. É assim porque é. E ai daquele que se opor, ou que se opuser. Eu diria que é uma tipificação doméstica de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Há o pai envolvido, mas sem visão. Ele investe na família, conecta-se a ela, ama o cônjuge e os filhos, mas falha em dar-lhes estratégias e uma visão fundamental para fazerem diferença, criando uma identidade sexual firme em seus filhos, preparando-os bem para a vida e levando-os a conhecer Deus. Observem, muitas vezes, talvez na maior parte das vezes, o menino ou a menina, perdidos na sua identidade sexual, é o menino que quer ser menina, é a menina que quer ser menino. Na base desse conflito está lá um problema familiar, a falta de definição dos papéis dentro de casa, e que no processo de formação da identidade sexual, encontra uma criança que não sabe divisar, então a menina se projeta na figura do pai, e ela quer ser o pai, ou o menino que se projeta na figura da menina, da mãe, e quer ser uma menina, e muitas vezes dentro do lar, nós temos um caldeirão de formação de identidade sexual confusa, contrariando o que está nas Escrituras. Macho e fêmea os criou. Família na Bíblia e casamento na Bíblia tem como um dos principais pilares o casamento heterossexual. Parece complicado falar isso nesses dias, mas é isso que a Escritura ensina. Mas há por fim o pai envolvido e estratégico. Ele semeia intencionalmente, de forma proativa, valores em seus filhos e suscita as habilidades deles. É aquilo que está em Provérbios 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A família feliz começa com o temor de Deus. E meus irmãos, eu não tenho dúvida, na base dos conflitos conjugais que desembocam no divórcio, está presente a falta de temor do Senhor. A minha Bíblia diz, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A minha Bíblia diz em Provérbios 8:13,
O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. O temor do Senhor é o que leva o homem a ser fiel à sua esposa e ela ao seu marido. Está em Provérbios 16, verso 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. A fidelidade horizontal há de ser resultado da fidelidade vertical. O homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, há de ser fiel ao seu cônjuge. Não uma fidelidade prioritária, mas é uma fidelidade secundária, porque é antes resultado da fidelidade ao Senhor. Mas quem perde o temor, perde tudo. Salmos 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, diz o salmista, e andarei na tua verdade. Olha o que ele diz, irmãos. Une o meu coração ao temor do teu nome. O salmista está dizendo: Senhor, eu quero que o meu coração esteja casado, vinculado, aliançado com o temor do teu nome. E o salmista no Salmo 128 diz: aquele que teme ao Senhor é abençoado. Então é possível ter uma família feliz, começa com temor ao Senhor. Você quer ser abençoado, irmão, na sua casa? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Isso traz a reflexão, um alerta aos jovens que vão se casar, ou que querem casar, que tem uma expectativa equivocada. Quer casar com a menina porque ela é bonita, por fora, mas muitas vezes um monstro por dentro, e vice-versa. Não estabelecem parâmetros, não estabelecem critérios, a começar pelo mais importante: não entre em um relacionamento com quem não tema a Deus. A Bíblia é clara sobre isso. Mas há muitos que insistem. E quando eu falo temer a Deus, eu não estou me referindo a ser membro da igreja, porque tem muita gente nas igrejas que nunca se converteram. Sim ou não? Não é competência nossa dizer se é, aquele não é. Mas o joio é parecido com o trigo. Tem muita gente que carrega a Bíblia, que canta louvor, mas não nasceu de novo, não se converteu. Então busque alguém que ame a Deus mais do que você. Segundo lugar, amém, irmãos? É possível ter uma família feliz? Sim. Começa com temor do Senhor. Temor do Senhor. Quando tem temor do seu marido, pode estar viajando, mas ele vai se manter fiel, porque tem temor do Senhor. Quem tem temor do Senhor tem vergonha, tem sensibilidade. Quem não tem temor do Senhor é o oposto disso. Não vale nem a pena citar. Segundo lugar, uma família feliz administra seus recursos com sabedoria. Comerás do trabalho das tuas mãos. Não é apenas trabalhar, mas trabalhar e ter sustento. O texto aponta, irmãos, e trata da prosperidade. A vida financeira é uma das áreas de maior conflito na família.
come do trabalho das suas mãos quem aprende a administrar seus recursos financeiros. Quem aprende a gastar menos do que ganha. Há pessoas que dizem assim: não, eu quero ter um salário extraordinário. Se o indivíduo não colocar em prática um princípio básico, gastar menos do que ganha, ele vai ganhar muito e vai gastar muito mais e vai ser um cliente escravo do cheque especial. Ou então, aquele indivíduo que está sempre endividado. O dinheiro nunca dá. É como disse o profeta Ageu: recebe salário, recebe no saco furado. Você sabe o que é salário no saco furado? Entra em cima e sai embaixo. Quem é que vive isso? Não levanta a mão, não. Administrar bem a vida financeira é aprender a não ser seduzido pela inveja e pelo consumismo. Há pessoas que se enrolam na vida financeira porque querem ter o que o outro tem, sem terem condições de ter o que o outro tem, por causa da inveja. Ele olha lá o irmão que comprou um carro. Aí ele pensa assim: ele pode, por que eu não posso? É verdade, ele pode, você não pode. Simples assim. Ou como diria alguém, precisa desenhar? Vai visitar o outro, vê lá uma televisão 60 polegadas. Ele tem uma parede de 3 metros. Uma sala de 1,5 metro. Aí chega em casa e vai lá para a loja. E diz: mulher, comprei uma televisão de 60 polegadas. Fica com o olho colado na tela. Mas, tranquilo, vou pagar em 60 meses. Querido, faz a conta, você vai pagar 2 aparelhos. 2 aparelhos. Se endividou. Movido, seduzido pela inveja. Aqui em Barra do Piraí não tem não, mas lá no Rio de Janeiro o que tem de gente invejosa, que não se alegra com a vitória do outro. Como eu me alegro quando eu vejo alguém conquistando, irmão, eu fico feliz. Sabe por quê? Porque eu aprendo que me alegrar com a vitória do outro, Deus está vendo meu coração e diz assim: meu filho, você está se alegrando com a vitória dele, então eu vou te dar também. Mas aqueles que são escravizados pelo consumismo, as propagandas, qual é a finalidade da propaganda? É levar você a consumir. É comprar. Você sabia que é uma psicologia atrás das propagandas? Para você consumir. Então, administrar bem os recursos, comer do trabalho das tuas mãos. Há pessoas que trabalham e não conseguem sustento, não conseguem comer, porque estão tendo dificuldades em administrar com sabedoria. Aprender a administrar com sabedoria, preste bem atenção, é ser fiel a Deus no dízimo. Deus não precisa do seu dinheiro, é verdade, mas há um princípio que subjaz a fidelidade do dízimo. Está lá, Malaquias capítulo 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é ordem, para que haja mantimento na minha casa. E lá, Malaquias diz algo tremendo, Deus fala através dele: e depois fazei prova de mim. Sabe o que é que Deus está dizendo? Seja fiel e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Há pessoas
que não prosperam porque não pegaram o princípio. Está entendendo? Mas ainda uma coisa importante. Aprender a administrar os recursos com sabedoria significa também entender o princípio da generosidade. Seja generoso. Seja generoso com as pessoas que trabalham com você. Compreenda que o princípio da generosidade faz parte da natureza de Deus. Deus é generoso. Efésios capítulo 3, versículo 10, Paulo diz assim: o meu Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É um Deus generoso. Aprenda a generosidade. Aprenda que o bom negócio é aquele onde ambas as partes saem felizes. E não você ganhar e contar vantagem, porque teve vantagem em cima do outro. O Senhor vê isso. Irmãos, ser generoso com outros significa que Deus vai abençoar outros para serem generosos conosco. Seja generoso. Come do trabalho das suas mãos. Está entendendo? Quantos estão compreendendo? Amém? Terceiro lugar. Uma família feliz constrói um relacionamento conjugal saudável. Ainda no verso 3. Verso 2. Verso 3, perdão. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. A mulher aqui é comparada à videira frutífera. A videira é mencionada em todas as escrituras, é um símbolo não apenas de fecundidade, mas de encanto sexual e de festividade. O casal precisa aprender a felicidade do relacionamento conjugal dentro do casamento. É uma fonte de alegria. A videira é uma fonte de alegria se devidamente cultivada. A analogia do salmista é interessante porque para a videira frutificar, ela precisa ser cultivada, precisa ser cuidada. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Quando os jovens se conhecem e comparecem perante o celebrante, com brilho nos olhos, tomados por paixão, tornam-se românticos, compõem poemas. Na minha fase de adolescência, depois eu aprendi que o amor na fase da adolescência ele tem um contorno assim, um pouco meio sofrido. Eu me lembro que eu desenhava na minha calça jeans um coração e vazava aquele coração com uma seta. Né? Essa ideia sofrida do amor, eu me lembro quando eu namorava a Débora, teve um tempo que a gente terminou o namoro, e eu estava vivendo aquilo que na minha época se chamava uma fossa. Quem é que já ouviu isso? Quem é que nunca ouviu? Eita, gente que nunca ouviu. Aí bem, olha só a história, você já deve ter ouvido isso. E eu terminei com a Débora, meu Deus. Aí peguei um ônibus lá na rodoviária Novo Rio. E naquela época, o pessoal costumava andar com um rádio desse tamanho, lembra? Quem é que lembra disso? Dava muito esquisito. Aí lá dentro do ônibus, o camarada colocou a seguinte música assim: quem é que não chora por alguém? Quem é que não chora uma lágrima perdida? E tinha uma estrofe da canção:
bem poética, que diz assim: Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. Faça com que ela volte. Porque sem ela, você sabe, né? Porque sem ela será o meu fim. E eu ouvi aquela canção, e eu ficava assim, ai meu Deus. Graças a Deus voltamos, nos casamos, 37 anos de casamento, para a glória de Deus. Precisa ser cultivado. Casamento feliz é cultivo. Cultivo. Às vezes o casal se torna amigo porque não cultiva. Está lá mesmo. Para que me preparar? Para que me cuidar? Então, está lá mesmo, não cultiva. E aquela relação de ponte que eles transitavam vai se perdendo e cresce uma parede entre eles. Não houve cultivo. Aquele cultivo que levava o homem a fazer poesia para sua esposa e ela para o seu marido. Está lá mesmo. Preciso me arrumar, preciso me cuidar. Casamento feliz, é possível sim. A tua mulher será como a videira frutífera. A videira precisa ser cuidada, cultivada, regada, podada, para dar fruto. Então, relacionamento conjugal saudável. Amém, gente? Por fim, 5 minutos eu tenho de falar esse último item do sermão. Uma família feliz planta valores na vida dos filhos. Salmo 128. Os teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Os brotos de oliveira se reproduzem crescendo longe da raiz principal. As oliveiras levam muito tempo para amadurecer e se tornar lucrativas. Cultivadas pacientemente, elas se tornam bastante valiosas e continuam a produzir uma colheita lucrativa por séculos. Talvez por mais tempo do que qualquer outra árvore ou planta frutífera. Sabia disso? O salmista faz essa analogia dizendo, olha, os teus filhos, se você temer ao Senhor, cultivar a sua esposa e cuidar dos seus filhos, eles vão dar frutos. Meus irmãos e minhas irmãs, pais, que aqui estamos, os filhos não são nossos, eles nos são confiados. Não entender isso pode levar aquele pai e mãe a se tornarem ladrões de sonhos dos filhos. O papel do pai e da mãe é de plantarem sementes e darem boas asas aos filhos. Se não for entendido isso, a menina diz, meu sonho é viajar para o exterior, é fazer uma pós-graduação e me tornar aquilo que eu quero ser. Aí encontra lá uma mãe que diz assim, meu Deus, minha filha não vai não. E às vezes o filho obedece e se torna uma pessoa frustrada. Eu contei quarta-feira aqui a história do meu pai. Meu pai foi oficial da Marinha Mercante, homem culto, viajava o mundo. O hobby dele, como negro, era passear. Eu digo como negro porque o racismo naquela época mais intenso do que é hoje.
era passear com seu uniforme de gala, sair passeando num carro conversível que o meu avô tinha, e era um luxo. Conhecia vários países. Eu ouvia dele quando criança, dizendo que lá na embarcação, no cassino dos oficiais, eles faziam refeições com papel de seda. Não pegavam, como você e eu, aquela coxa de galinha com a mão. Papel de seda. Mas a minha avó sentia saudades. E disse: filho, não viaja tanto. A gente sente tanta saudade de você. 3 meses embarcado. E ele, muito obediente, deixou a marinha mercante. A formação dele era para ser um marinheiro. Saiu da sua carreira, tornou-se um guarda florestal no Parque de Santana, no Rio de Janeiro. Emprego honesto, mas incompatível com a sua formação. E aquilo desencadeou nele uma queda tão grande. Meu pai se tornou um homem frustrado. Ele olhava e dizia: olha, alguns amigos meus que continuaram na carreira, se tornaram comandantes na marinha, mas ele tornou-se um alcoólatra, tornou-se um ébrio. Você sabe onde estava a raiz? O sonho foi roubado. Entende? Seja o incentivador dos sonhos dos seus filhos. A oliveira é planta muito mencionada na Bíblia. Representa frutificação, virilidade, com uso variado. A família feliz é aquela que investe na vida dos filhos, sobretudo vida espiritual. Meus irmãos, os dias são difíceis. Pai, mãe, que aqui estão. Você ora pela vida espiritual dos seus filhos? Ou acha muito bonito que seu filho entrou na melhor universidade? E até conta, meu filho está prosperando, está no emprego tal, ganha tanto. Muito bom isso, mas de nada vale se ele estiver longe de Deus. Sim ou não? Você tem jejuado por seu filho? Que a sua e a minha oração seja aquela que João diz na 3ª epístola, no verso 4. É um capítulo só. João diz assim: não tenho maior alegria do que esta. Você sabe qual é a alegria que ele se refere? De ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que esta. João, 3ª epístola, versículo 4. Ouvir que meus filhos andam na verdade. Ouvir que anda na verdade. Que tem temor de Deus. Você sabe que eu já ouvi histórias aqui de mulheres crentes que brigam com o marido. Nominalmente crente, porque ela quer vir para a igreja, quer trazer o filho, mas o marido que é nominalmente crente, cria problema para a esposa trazer o filho para a igreja. Que absurdo! Eu já ouvi histórias assim. A maior alegria que nós devemos ter é saber que os nossos filhos andam na verdade. Pode não ter aquele emprego extraordinário, mas tem temor de Deus. Anda na presença do Senhor. Amém, gente? Vamos ficar em pé. Quem quer ter família feliz? E eu faço pergunta.